Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos, meu Instagram é @escolhainvestir sempre, segue lá. E hoje vamos fazer o nosso tradicional giro de notícias, vamos falar sobre tudo que está quente no mercado, temos muita situação para conversar. Pessoal, vai ter guerra? Meu Deus, a guerra está rolando já, pois é. Dólar abaixo de R$ 5. Será que vai se sustentar? Será? Vamos falar um pouquinho de renda fixa e vamos falar também sobre os finalmente ou não, né, do Covid. Bom, pessoal, é isso aí. A gente começou o ano com um clima muito belicoso, uma situação terrível lá na Ucrânia com a Rússia, e é uma guerra, assim, é uma situação muito esquisita, porque ainda não tem um confronto. O que tem é uma beligerância, literalmente, né, entre duas potências ali. A Ucrânia não é uma potência, vamos dizer assim, mas é um player internacional relevante. Ele é super relevante no mercado de trigo, se não me engano, tem quase 20% do mercado mundial de trigo. Então, a Ucrânia, pessoal, é um país muito, muito relevante para determinadas situações geopolíticas. Uma delas é o trigo, que ela é uma grande exportadora mundial, e a outra, a principal, talvez, é a questão energética. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas tem um gasoduto que passa ali pela Ucrânia e leva o gás da Rússia para a Europa. A Rússia é um dos principais, se não o principal fornecedor de gás para a Europa. E aí, o que está de fundo nessa crise, pessoal? Poxa, a gente vê a Rússia colocando um monte de exércitos ali na fronteira com a Ucrânia. E imediatamente o que acontece? O petróleo subiu muito forte, está flertando ali com US$ 100. A gente viu o gás natural disparar, o gás natural subiu muito, muito forte. E na Europa agora tem um temor muito grande que, se esse conflito avançar, se a situação começar a ficar muito tensa, de que a Rússia pode simplesmente desligar o gás da Alemanha. Imagina, e chegando perto do meio do ano ali, que é o inverno para eles, né, seria uma situação terrível. Então, a gente tem uma situação nessa questão ucraniana que tem muitos pormenores que não são exatamente o que está ali na superfície do conflito. Mas o principal fato, vamos interpretar rapidinho as posições dos principais envolvidos aqui. Rússia. A Rússia tem muito a ganhar com as tensões se elevando pelo ponto de vista do petróleo. Ela é uma grande exportadora e produtora de petróleo, né? Então, poxa, enquanto o petróleo se mantiver alto, para a Rússia é excelente. E para os Estados Unidos, de uma certa forma, também, embora seja um custo grande para os Estados Unidos também é um grande produtor de petróleo, então ele também ganha com uma cotação mais alta, né? Então, e tem uma terceira situação. Além de ambos os países, né, que estão ali, né, nesse conflito, Rússia e Estados Unidos, eles têm essa posição de se beneficiar da alta do petróleo. A gente vê que a Ucrânia, ela é um país que é o país que efetivamente está no meio dessa situação, né? Então, a Rússia não tem muito a perder se tiver um conflito dentro da Ucrânia, né? Nesse ponto de vista mais material. Pô, a guerra seria dentro da Ucrânia. Os Estados Unidos não tem nada a perder, né? E ambos têm a ganhar com a questão da valorização das commodities, e, ao mesmo tempo, também ambos, Putin e o Biden, têm a ganhar com a narrativa de atender ao público doméstico, né? De você se fazer de fortão, né? De que está protegendo o seu povo ali, isso vende bem, né, nos jornais. Então, tanto para os Estados Unidos quanto para a Rússia, é positivo, de uma certa forma, que eles deem uma esgarçada nesse conflito, porque eles estão vendendo uma imagem positiva internamente para os seus eleitores, né? Estão tendo esses ganhos colaterais, que é a valorização de algumas commodities, e principalmente as que eles produzem, e, ao mesmo tempo, ambos não preveem um gasto muito grande com essa situação, dado que nenhum dos lados espera ter um conflito muito grande, ou pelo menos é isso que está sendo vendido pelos analistas, né? Que ninguém espera um conflito prolongado, ou um conflito grande. Certamente vai haver bombas, né, tiros, já houveram mortes, já tiveram situações ali de estranhamento, né, entre o pessoal ali no leste da Ucrânia e os russos, né? Então, assim, a situação, pessoal, é uma situação onde a gente vê os países envolvidos, né, que não estão com a flor da pele ali envolvida, que no caso só quem está é a Ucrânia, porque o conflito é no território deles. Então, os demais países envolvidos, eles estão com sangue no olho, né? A Rússia está querendo ganhar, né? Está querendo ter ganhos.
Estados Unidos está querendo também montar uma pose de fortão, né? Montar uma pose de xerife do mundo. Os europeus estão querendo colocar a Rússia na linha, né? Não deixar os russos achar que estão muito manda-chuvas. Então, assim, só quem realmente está numa situação muito, muito, muito ruim por todos os lados, aparentemente, é a Ucrânia. A Ucrânia não tem nada a ganhar com nenhum resultado, com nenhuma situação do que possa vir a acontecer. Então, nesse sentido, realmente a Ucrânia é um país que está com uma situação complicadíssima pela frente e não é à toa, acabou de chamar todos os seus reservistas, né? Convocar de volta o pessoal da reserva e do exército para ajudar a proteger o país. Bom, a questão é, dito tudo isso, vai ter guerra? Provável que não, né? A grande probabilidade é que não haja um conflito muito prolongado. Os Estados Unidos já declarou que não vão de jeito nenhum mandar tropas locais americanas lá, né? E assim, o que vai acontecer é a gente vê o que eu chuto, né, que pode acontecer é até que nível a Ucrânia não vai apelar, né? Então, se começar a ter guerra, bombas, mortes, talvez a Ucrânia comece a querer escalar o conflito, a querer fazer coisas, né, assim, ir para o tudo ou nada, e aí sim, geraria um clima terrível no mundo, uma guerra total, né? Uma guerra realmente de grandes proporções. Isso certamente seria muito, muito prejudicial para o ambiente econômico, né, para o ambiente de negócios. Então, vamos torcer para não chegar nesse nível, para que as potências consigam chegar a algum nível de acordo, mas, assim, já tendo consciência, pessoal, que muito provavelmente a gente vai ver esse episódio se prolongar. O pessoal os envolvidos ali, os políticos envolvidos, vão fazer o máximo que eles conseguirem para poder esticar essa situação, porque eles vão desviar de outros problemas internos com isso, e serve muito bem, né, uma narrativa de pousar de fortão quando o problema não é no seu território, né? Então, infelizmente, eu prevejo que isso vai continuar no radar por muito tempo. Vejo uma semelhança muito grande entre essa situação e episódios passados que a gente já viu no mercado. Então, o anterior, né, mais recente em relação a isso, foi a guerra comercial. Era aquela situação geopolítica tensa entre China e Estados Unidos, e uma situação que a gente viu que durou muito tempo e que ficou com a gente por muito tempo, né, e que dominou a narrativa do mercado, mas aí com a troca de governo isso deu uma aliviada, né, a China se aproximou do Biden ali, então, mas assim, foi um episódio parecido que a gente viu recente, e um outro que apareceu mais recente também foi a situação do Irã, quando o Trump mandou matar aquele general iraniano, né, comandante das forças militares do Irã, ficou aquele desespero, meu Deus, vai ter guerra, e aí, pô, alguns meses depois, ninguém nem lembrava, né, do general do Irã lá. Eu nem lembro o nome dele, é Soleimani, sei lá, uma coisa assim. Enfim, então, se Deus quiser, daqui a alguns meses a gente nem vai lembrar que a Ucrânia existe, né? Mas, assim, vamos torcer para que isso seja nesse caminho mesmo, para que não seja uma guerra total, que seria terrível para o mercado. Mas, assim, a probabilidade é essa, tá, pessoal? A probabilidade é que a gente não veja nada muito alarmante, dado que tem muita gente tem muito a perder com isso, e ao mesmo tempo, poucos têm a ganhar com uma guerra total. Então, não está no radar de ninguém por enquanto, né? Mas algum tipo de conflito vai ter, isso, sem dúvida. Bom, e o dólar, pessoal? E o dólar? Abaixo de R$ 5. Já bateu 4,99 hoje a série de março ali, né? Então, pessoal, o dólar é a grande surpresa de 2022. Pessoal, ano passado, ninguém acreditava se a gente fosse falar que o dólar ia voltar para R$ 5 em ano eleitoral, com Lula na frente nas pesquisas, com essa possibilidade de conflito lá na Ucrânia, com um monte de situações. Imagina, quem iria, né, dizer que o dólar iria cair em reais? E ainda a cereja do bolo, o Fed subindo juros, pessoal, subindo a taxa de juros lá nos Estados Unidos, e o nosso real se valorizando frente ao dólar. Estava conversando sobre isso com alguns amigos e é muito hilário, assim, do ponto de vista econômico. Pessoal, quando o dólar, no auge da crise, né, nos Estados Unidos, o Federal Reserve começou a imprimir dinheiro, imprimir loucamente dólar, como se não houvesse amanhã, o que se esperava? Que o dólar enfraquecesse, certo? E o que aconteceu? O dólar se fortaleceu perante as moedas emergentes. Ele se enfraqueceu perante meia dúzia de gato pingado ali de moedas de países mais desenvolvidos. Mas perante aos países emergentes, mesmo quando os Estados Unidos imprimiu dólar como se não houvesse amanhã, essas moedas se enfraqueceram e o dólar se fortaleceu.
absolutamente contraintuitivo, né? Você está imprimindo dólar e ele se fortalecer. Só que isso foi contra as moedas emergentes. E agora que os Estados Unidos mudou de marcha, né, que ele saiu daquela posição de incentivar a economia, agora está querendo, né, dar uma diminuída, né, dar uma desacelerada na economia, então agora o desafio é outro. E aí, curiosamente, enquanto na época que eles queriam, vamos dizer assim, desvalorizar a sua moeda, né, estimular a economia injetando mais moeda na economia, e aí a moeda, por um acaso, acabou se valorizando contra as moedas emergentes, agora eles estão contraindo a economia deles e vão subir juros lá, né? Então, isso está totalmente declarado. E aí, por um acaso, contra as moedas mais vulneráveis, o dólar está se fortalecendo, né? Dado que está subindo os juros lá. Mas, contra as moedas emergentes, nós aqui, brazucas, o que a gente vê é que o dólar está caindo. Então, contra as moedas que já têm uma taxa de juro alta, que já tem o Banco Central forte, atuante, o que a gente está vendo é que o dólar está caindo. Esse ano, em 2022, contra o real já está próximo de 10% de queda, né? Até um pouquinho acima de 10% já de queda em reais. Então, o real é uma das moedas que mais se valorizou em 2022 e contra todas as expectativas. Aí a pergunta, isso vai continuar? Até quando? De vários economistas com quem eu conversei sobre isso, a maioria colocou isso como um efeito temporário. Então, quais são as justificativas, né? Eu fui muito atrás disso, pessoal. Quais são as justificativas para o real estar se valorizando? A primeira de todas, sem a menor dúvida, é o carry trade. O que é carry trade? É uma operação onde você toma crédito numa moeda onde o custo é barato para crédito e aplica numa moeda onde a rentabilidade da aplicação é alta, né? Então, você pegar um empréstimo em dólar e vir aqui para o Brasil e aplicar em CDI aqui em reais, você tem dois problemas aí, o câmbio e a inflação. Então, se o câmbio não explodir, né, não desvalorizar e você não perder tudo que ganha na renda fixa através do câmbio, pô, show de bola. E se do outro lado, tudo que você ganhar na aplicação não for embora com a inflação, pô, show de bola. Então, os dois pontos de risco, vamos dizer, de aplicar aqui dentro o câmbio e a inflação. E aí, se a gente tem um cenário onde a nossa inflação não está controlada, mas está muito mais enquadrada, vamos dizer assim, né? Para final desse ano, o IPCA esperado está em 5,5, se não me engano, pelo Boletim Focus, né? E para o ano que vem já está próximo do teto da meta, 3,6, se não me engano. Então, a gente vê que a nossa inflação futura não está tão horripilante, até porque a gente tem mais de um ano que o Banco Central vem subindo juros aqui, né? E subindo forte, aceleradamente. A gente já está com 2 dígitos de taxa de juros. E aí, lá nos Estados Unidos, a gente vê que tem inflação também, só que a inflação, olhando para frente deles, está um pouco pior do que a nossa. Ou seja, a inflação em dólar lá está maior do que a inflação em reais aqui. Então, só isso já faria com que esse diferencial favorecesse o real, né? Favorecesse a moeda que tem inflação menor se desvaloriza menos perante a outra. Então, a gente somando a inflação menor aqui no Brasil, o real estava muito desvalorizado, né, ano passado, e também a gente tem uma espécie de calmaria no cenário político, que embora a gente ainda tenha loucurada todo dia, a gente está tendo menos verborragia, né, menos discursos com os caras babando, né? Enfim, menos situações de nervosismo tão exasperado. Então, isso é maravilhoso para o mercado. É como se a gente tivesse tido um processo de muitas férias, né, do Congresso, que, em geral, o mercado vai bem quando o Congresso entra de férias, porque tem pouca loucurada, né? Tem poucas coisas escalafobéticas lá para vir assustar a gente. Então, dado tudo isso, a grande expectativa, pessoal, pelo tamanho da nossa economia, pelas commodities que a gente produz, que estão se valorizando agora, soja, milho, minério de ferro, petróleo, né? Enfim, várias commodities que a gente produz estão se valorizando bastante, isso ajuda a valorizar o nosso dinheiro, a nossa moeda, né? E empresas brasileiras estavam muito descontadas perante os seus pares globais, então isso está atraindo muito dólar para o país. Esse ano já entrou mais de 55 bilhões de dólares de investimento estrangeiro, então, pô, é muito dinheiro. Então, a gente está vendo uma situação muito favorável para o real e as apostas, né, é de que a gente baixe de R$ 5 agora em março, né, e pode segurar bem ali, quem sabe 4,80, enfim, vamos ver, né? Do outro lado, quem joga contra isso é a questão política. Se a gente vir o nível de risco, né, começar a ficar muito exacerbado na política, dado falas muito inflamatórias, enfim,
né? Se o Lula começar a falar algumas coisas muito sem pé nem cabeça, né? Que de vez em quando acontece na área econômica ali, isso pode assustar. Mas por incrível que pareça, até o momento, boa parte dessa queda do dólar também em relação ao real também está refletindo uma ideia de que o mercado está gostando mais do Lula. De que o mercado está um pouquinho mais favorável a ter um presidente Lula do que ter um novo presidente Bolsonaro. Então, vamos ver se o mercado vai continuar com essa simpatia pelo Lula ou se ela vai durar só até sair alguma pérola, alguma frase, né, daquelas bem incríveis que de vez em quando aparecem por aí. Bom, e aí? E a renda fixa, pessoal? Estamos com juros de 10,75 a Selic, pessoal. Só que isso não é o fim. O Banco Central já avisou que vai subir mais os juros. O Banco Central já avisou que não vai avisar o quanto ele vai subir os juros. Ele falou, olha, eu não vou avisar o quanto eu vou subir os juros. Ele falou isso justamente para tentar domar um pouco a expectativa do mercado, né? E assim, de uma certa forma, deu até certo, por um lado, porque a curva futura de juros deu uma fechada, né? Tinha aberto muito, tinha subido muito as taxas futuras, mas já deu uma diminuída nessas taxas futuras. E isso o Banco Central encara como que um resultado do trabalho dele, né, de ir domando ali a inflação e a expectativa, e aí com isso as expectativas de juro futuro diminuem, né, se a expectativa de inflação futura diminui também. Então, a gente vê que o Banco Central vem colhendo frutos, né? A inflação começou a diminuir, saiu o dado agora recente de janeiro, veio 0,99, acima do consenso, né, do IPCA de 0,87, então, pô, de novo, estamos contratando mais altas de juros, porque a inflação continua teimosamente acima da meta. Então, vamos esperar, vamos ver o que vai ser feito em relação a essa taxa de juros, né? Mas eu acredito que eles vão continuar subindo, né? Até então, o relatório Focus estava colocando a Selic em 12,25, né? Então, pode ser que a gente veja 12,5, 12,75, ainda não vi ninguém falando 13, mas dado essa persistência ali do IPCA, ainda mesmo com a taxa de 2023 já entrando para dentro da meta, ainda assim o Banco Central vai ter trabalho. Bom, e eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Para falar do dólar, espero que vocês estejam vendo aqui a minha tela. Então, pessoal, esse aqui é o dólar, tá? Esse site aqui é o investing.com, é um site gratuito que eu uso, muito legal. E aqui queria mostrar para vocês o dólar. Desde 6 de janeiro, mais ou menos, 5 a 6 de janeiro, o dólar veio caindo, pessoal, de uma forma contínua. Olha isso, olha essa queda, que queda absolutamente, né? Olha lá, diretão, assim, não deu um respiro, ó. Teve pouquíssimos dias de alta, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nesse, sei lá, um mês e meio aqui, deve ter tido aqui meia dúzia de dias positivos para o dólar, e o restante só dias negativos. Então, eu queria mostrar para vocês isso, né? E mostrar que existe ainda um suporte muito forte aqui no 4,90. Né? Então, se a gente furar os R$5, e que a gente está furando, né, aqui nesse momento 500, a gente pode chegar até os 4,90 com uma certa facilidade, mas daqui em diante, aí vai realmente voltar a valer o termômetro ali do risco, né? O termômetro ligado à questão da política. Então, mostrei ali para vocês um pouquinho do dólar, e agora falar também do Covid, pessoal. O que está acontecendo? A gente está vendo os finalmente da crise, né? Então, a gente está vendo a Inglaterra, que foi um dos primeiros países a ser impactados, né? Já anunciou que vai retirar até abril, se não me engano, até abril, todas as restrições ligadas à Covid, em relação a máscaras, em relação a tudo mais. Então, eles já estão muito adiantados, né, na vacinação, e aí estão aproveitando já para começar a preparar a retomada total, sem nenhum tipo de restrição do Covid. E isso também faz pensar o seguinte, né? Lembrando, falando sobre investimentos, poxa, então, quer dizer que vai acabar a era de ouro, né, de investimento das farmacêuticas ali, das produtoras de vacinas, da Pfizer, Moderna, né, enfim, será que acabou, né, essa oportunidade? Porque elas subiram muito, né, na esteira da crise aí, na esteira da pandemia, produzindo vacinas, lucraram bastante com vacinas. Então, pode acontecer isso, pessoal, que
com o último capítulo aí da crise, com a crise realmente chegando a uma conclusão e se finalizando agora, talvez no primeiro semestre de 2022, a partir do segundo semestre a gente veja quedas muito fortes aí das farmacêuticas, das empresas produtoras de remédios, certo? E também para falar das nossas preciosidades brasileiras, pessoal, Vale e Petro seguem brilhando, pessoal, seguem brilhando. Petro na esteira e na rabeira desse conflito com a Ucrânia, né, que fez valorizar muito o petróleo, e o minério de ferro, que andou tendo umas baixas lá na China, mas agora já acabou a Olimpíada de Inverno, a gente falou muito sobre isso, já vão retomar as usinas as siderúrgicas, né? As siderúrgicas vão retomar a produção, e aí a demanda por aço, por minério, enfim, vai crescer novamente, e esperamos, né, colher muitos frutos com a Vale, que sem dúvida nenhuma está num shape, né? Está com uma gestão muito boa, assim, a Vale está no seu melhor momento enquanto empresa, né? Então, está muito bom, muito gostoso de investir na Vale agora, que ela continua relativamente barata e está num momento muito bom em termos de gestão, em termos, né, dos indicadores da empresa, certo? Bom, vou ficando por aqui hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos retomar, vamos falar muito sobre o mercado, fazer esse nosso tradicional giro de notícias. A gente tem mais curso Bolsa chegando mês que vem, pessoal. Vou falar aqui para vocês, vai ser numa terça e numa quinta. Depois eu vou passar para vocês todos os dados certinhos, mas só para colocar na agenda de vocês aí, ó, vai ser dias 29 e 31 de março, terça e quinta, e vai ser durante a semana. Então, vai ser terça e quinta, a gente vai colocar de 18h45 até as 10h30, tá? Na terça e na quinta. Então, depois eu vou mandar o flyerzinho para vocês, fica aí a dica. E vai ter, na sequência, o nosso curso tradicional também de derivativos, que vai ser no sábado de manhã. Então, na terça e na quinta vai ter o curso Bolsa, e no sábado de manhã o nosso curso de derivativos. Então, para quem gosta, para quem quer se aprofundar, para quem quer realmente conhecer novas oportunidades, fica a dica. Queria só complementar dizendo que boa parte dos meus clientes que mais ganham dinheiro utilizam derivativos, então é super importante você também começar a estudar sobre isso, a começar a ter essa curiosidade, beleza? Então vamos juntos, se cuidem e até a próxima. Tchau!